bem-vindo a mais um programa Dose de Gestão, da Comissão Especial de Administração em Serviços de Saúde, aqui do CRA-RJ. E hoje vamos conversar sobre a abordagem ágil e a sua aplicação na gestão da saúde. Quem vai falar com a gente sobre isso é o administrador Igor Alves, membro da CAIS, e o nosso convidado muito especial, o Antônio Gomes Cordeiro, que é servidor público federal especializado em saúde suplementar e desde 2020 atua de forma remota com inovação, projetos, processos na transformação digital da Agência Nacional de Saúde. Bom, na verdade, o currículo dele tem mais um monte de coisa, mas vou deixar para ele falar um pouquinho sobre isso aqui com a gente. Então, para começar esse programa, para começar esse Dose de Gestão, eu convido o Igor para dar as boas-vindas ao nosso convidado. Oi, Igor, tudo bem? Oi, Érica, tudo bem? Obrigado por estar apresentando o nosso convidado de hoje. Obrigado, Antônio, por estar aqui no programa do Dose de Gestão da CAIS. Seja muito bem-vindo. Olá, obrigado pelo convite. É uma honra poder estar participando dessa conversa com vocês. Bacana. Bom, para a gente situar os nossos espectadores, os nossos ouvintes, que também participam pela Rádio ADM RJ, eu queria que você conceituasse, fizesse um panorama do que é a abordagem ágil, como se instituiu isso e como a gente pode colocar isso em prática. Depois a gente bota para a parte de gestão de saúde. Mas dá um panorama do que é a abordagem ágil para a gente, Antônio. Ela, na verdade, se a gente fosse voltar um pouquinho no tempo, antes da abordagem ágil, a gente teve uma outra escola, digamos, uma outra abordagem, que começou, se eu não me engano, lá na década de 80, que era o pessoal se refere muito, ao método Toyota, dos japoneses. Foi quando começou o Lean. Depois do Lean veio uma outra forma de trabalho que eles chamam de Six Sigma. Depois vem o Ágil. Por que eu voltei? Porque o Ágil, ele bebe nessa fonte. Ele bebe nessa fonte dessas escolas que vieram antes, que já apontavam no sentido de redução do desperdício, melhoria contínua, ganhar performance com a equipe e assim por diante. O ágil, quando ele surge aí no início do ano 2000, ele vem por uma prática da área de tecnologia, pelo desenvolvimento de software, e depois, anos depois, ele amplia, ele vai para outras áreas, além da área também de tecnologia, chegando um pouco mais na área de gestão. Em síntese, se a gente fosse tentar resumir, é sempre um desafio, a gente está acostumado a planejar coisas num tempo maior e fazer entregas maiores. Eu planejo para entregar uma coisa no final do ano. O ágil, ele muda um pouco essa perspectiva. Eu começo a trabalhar com entregas menores ao longo desse mesmo ano. E aí eu vou como se fossem pedacinhos. Eu entrego uma parte, depois a outra, e no final eu monto a minha entrega ao longo desse tempo. E aí tem técnicas, por isso que a gente depois pode ir mais para frente, aprofundando a partir do que vocês vão trazer de questionamentos. Bacana, bacana. E vamos agora para a área do Igor, para a área da gestão de saúde. Quais seriam, no seu entendimento, na sua expertise, as especificidades para a aplicação da abordagem ágil na área da saúde, Antônio? Na área da saúde, você tem projetos já na área de atenção primária, em que, por exemplo, você utiliza muito do design de serviço, que, embora não seja uma abordagem ágil pura, ela vem mais da área do design, acaba uma conversando muito com a outra, uma se aproxima muito da outra.
E aí, utilizando o design de serviço, você pode, por exemplo, a partir da experiência do paciente, que é o seu usuário, né? A gente ouve falar em jornada do usuário, na área da saúde, a experiência do paciente, que é quais são os passos que ele desenvolve ao chegar aí naquela unidade. Então, você repensa toda a organização do seu espaço físico, de como é, por exemplo, uma sala de atendimento, uma sala de espera, né? Um momento de pré-agenda daquela consulta, um momento de pós-agenda, se ele tiver que retornar àquele local. Então, você vai reconfigurando toda a experiência desses pacientes. Essa é uma das aplicações. Você tem também situações em que alguns hospitais já usaram, por exemplo, para monitorar os leitos daquela unidade, daquela enfermaria, então trabalham com aquele quadro, que é um quadro chamado gestão à vista, e eles vão monitorando a quantidade de leitos ocupados naquele local, né? E utilizam para isso uma das técnicas que são um dos métodos, digamos assim, que é o Kanban, que é onde você vai caminhando, né, por coisas que precisam ser feitas, coisas que você está fazendo e coisas que foram feitas. Perfeito. A gente, assim, complementando de uma forma, talvez assim, indo para o campo da administração propriamente dito, no campo da gestão, você também pode trazer a visão da gestão ágil para gerenciar, por exemplo, programas de gestão de teletrabalhadores, que é o que está muito em voga até agora, recentemente, na pandemia, né, de 2 anos para cá. Se eu tenho que, por exemplo, entregar... Se eu tenho um plano, por exemplo, de atividades para entregar para uma determinada diretoria, que seja, eu preciso trazer a visão de pensar nessas entregas como se elas fossem parte de um projeto. Até para eu conseguir, com a equipe, dimensionar quanto tempo eu vou ter para desenvolver essa entrega, né? E aí isso me ajuda a organizar um pouco mais a minha rotina, o meu dia a dia. Perfeito. Antônio, você é da área pública, servidor público federal, e a gente sabe que dentro da área pública temos alguns impedimentos, a burocracia que está vinculada a essa nossa atividade. Você vê como que a gente pode fazer essa aplicação da tecnologia ágil para a área pública hoje? Você que já aplica isso, né, no dia a dia. Na verdade, é assim, você não vai conseguir fazer em grande escala. Você vai ter que fazer na sua unidade de trabalho, ou se não for possível na sua unidade de trabalho, às vezes é uma unidade grande, na sua equipe de trabalho. E essa prática de implementar essa mudança demanda muito da disponibilidade das pessoas em experimentar. Eu não sei se vocês já viram uma charge que é muito famosa na internet, já circula há muito tempo, que é aquela que tem uma pessoa num púlpito e pergunta quem quer mudança? Aí todo mundo levanta o braço. Aí ele pergunta assim, quem quer mudar? Aí fica todo mundo olhando e ninguém levanta o braço. Então é mais ou menos isso. Você começa pequeno com uma pessoa que é um apoiador, é um entusiasta, em experimentar novas técnicas, novos métodos, novas abordagens. Assim é, por exemplo, com o próprio Design Thinking, né? Entre outras abordagens aí que ficam conversando umas com as outras. E em projetos pequenos que gerem, assim, que você consiga gerar algum impacto e que você consiga demonstrar. Não precisa ser um grande impacto. Até como eu falei, são pedaços pequenininhos que você vai gerando. E convencimento constante. E o desafio, como qualquer desafio de mudança, é tentar sustentar a mudança, porque o fato de você fazer uma vez e conseguir sucesso não quer dizer que aquilo já esteja dado. Você pode fazer uma vez, dar certo, você pode fazer a segunda, na terceira, retroceder ao estado anterior. Então, se você tiver a sorte, poxa, eu estou aqui num ambiente que está super disponível a experimentar, né, a adaptar,
mas você precisa documentar, sistematizar, né? Demonstrar valor para as pessoas. Isso é bem importante. Entendi. A equipe sempre é importante nesse processo, né? E a gente sabe que movimentar pessoas é um desafio diário. Como é que você vê essa necessidade? Como é que você vê? Qual a sua dica para aumentar o engajamento da equipe nesse processo que a gente fala de ágil? As empresas que têm usado isso com uma performance melhor, elas têm usado muito as técnicas visuais. E é assim, a gente está acostumado a trabalhar com a tecnologia em ferramentas como o Word, né, que são processadores de texto, em planilhas, em PowerPoint, que tem a sua aplicação. Mas, para quando você pensa numa equipe e você tem uma necessidade de alinhar um time, o pessoal fala muito em inglês, né? Tem os termos em inglês, a gente tenta não usar, mas essa referência aí a gente fala construção de cultura em times, é o team building, que o pessoal fala aí no mercado. É isso, eu preciso que a minha equipe esteja energizada. E aí essas técnicas visuais, que são os quadros remotos, antigamente no presencial a gente tinha aquele quadro branco, em que nós íamos lá e escrevíamos com hidrocor, né? Em alguns lugares tinha uma parede branca que o pessoal pregava por X também para fazer aquelas sessões de ideação, workshops. Isso, num cenário remoto, tem a possibilidade de você usar ferramentas, que são os quadros remotos virtuais, e que cada um, né, do seu computador, do seu local de trabalho, faz um workshop remoto e consegue participar dessas sessões de alinhamento de time, de planejamento, né? Porque o ágil demanda muito disso, de você fazer reuniões curtas, breves, não são reuniões longas, reuniões ali de 15 minutos, 20 minutos, né, na medida do possível, só para você fazer o alinhamento no início da semana, definir o que você vai priorizar naquela semana, e aí, com a sua equipe, ali nas 40 horas da semana, fazer a entrega. E aí você vai usando essas ferramentas visuais, por exemplo, para construir ideação, você pode fazer para quando você quer agrupar ideias, que é o que eles chamam de afinidade, de temáticas. Então, as aplicações são inúmeras, desde as mais tradicionais, como matrizes de impacto, esforço, a matriz de matriz raça, matriz de... Todas as ferramentas que normalmente se usam, né, o espinha de peixe, né, que se usa normalmente na administração, você pode usar e você acaba com esse movimento criando uma cultura de engajamento que é diferente dessa que você tem nesse tipo de ferramenta mais tradicional. Então, eu diria que a pandemia... Esse tipo de ferramenta que gera engajamento nessas equipes que trabalham de forma distribuída, elas já existiam. E as equipes que trabalhavam de forma distribuída, por exemplo, um grupo aqui no Rio, outro grupo lá, por exemplo, no Amazonas, ou até mesmo fora do Brasil, já usavam as consultorias já usavam isso. Então, com a pandemia, isso acelerou, né, e que se criou uma nova forma, uma nova possibilidade. O pessoal da educação chama isso muito de aprendizagem ativa. É aprendizagem ativa, porque você não fica ali numa reunião ouvindo ou vendo alguém passar um PowerPoint. Você vai para uma sessão em que tem por exemplo, um caminho ali pensado, pré-estabelecido, para que você vá desenvolvendo com outras pessoas, construindo, alinhando percepções e assim por diante. Você falou muito dessa ferramenta visual, né? E aqui na casa a gente começou a utilizar há pouco tempo o Trello como uma ferramenta para distribuir as atividades, também começar a interagir com os outros envolvidos na construção dos projetos. Você tem outras ferramentas ou exemplos que pode dar para o pessoal aqui que está acompanhando a nossa... O Trello, sem dúvida, eu acho que ele é o líder, né? Já há algum tempo no mercado, assim, as pessoas gostam muito pela facilidade. Quando você vai, por exemplo, para o campo da produção, quando você quer pensar assim, eu preciso produzir um conteúdo audiovisual, alguma postagem, por exemplo, para as redes sociais, ou um vídeo curto,
Tem outra também que se tornou líder e acaba sendo uma referência, que é o Canva, né? Ele é imbatível, assim como o Trello. É uma outra categoria pela facilidade e pelo resultado de alta qualidade que ele permite você ter. Quando você vai, por exemplo, para esse outro universo que a gente conversou, que é o dos quadros remotos visuais, você tem desde soluções mais simples, como o Jamboard, que é uma solução do Google, que permite você ir colocando post-its e desenhando, até soluções mais completas, como o Miro, que o Miro hoje é um dos líderes do mercado. Mas já começam a surgir também o whiteboard da Microsoft, tem o FigJam, que vem ali do pessoal que trabalha com criação de telas para aplicativo. Figma também é muito conhecido. Aí eles lançaram agora também o quadro remoto deles. E assim por diante, né? Mas você vê que todas elas guardam o quê? Guardam esse aspecto da simplicidade do uso, da facilidade do uso. Você usa pelo seu computador, você não precisa baixar a ferramenta para usar. Por exemplo, você usa numa máquina com 8 MB de memória, uma máquina que a gente chama de máquina com baixo processamento. Você consegue usar esse tipo de ferramenta sem demandar um poder de processamento muito alto. Há bem pouco atrás, quem trabalhava com comunicação, quando pensava nisso, pensava em quê? Em soluções da Adobe, que são muito boas, sem dúvida são muito boas. Mas você não tinha essa facilidade e até pelo custo um pouco mais barato do que você assinar um pacote da Adobe, né? E isso está facilitando muito o dia a dia. Eu achei interessante, você citou essa questão da jornada híbrida, jornada online, jornada presencial, quanto ao engajamento das equipes, né? Aí eu volto lá para a questão das abordagens ágeis. Existe alguma diferenciação de colocar em prática, né, de aplicar as abordagens por você ter uma equipe híbrida ou por você ter uma equipe totalmente online, independente do engajamento? Eu falo como gestor, né, de pensar, de colocar em prática. Tem alguma nuance isso? Tem. Isso é muito falado, né? Mas fazer, implementar mesmo é um desafio, né? O gestor, aí o líder, que é o que vai liderar essa equipe, esse time, ele precisa liderar para a mudança. E isso não é simples, porque a escola tradicional de gestão, ela não tinha, ela não trazia esse repertório. Esse repertório é recente. Toda essa possibilidade que a gente tem com a inovação, mesmo na área de projetos, na área de processos, quando a gente fala de introduzir isso, a colaboração no dia a dia, são recentes. Você, em relação ao líder, ele tem que estar aberto, ele tem que reservar esse espaço para experimentação. Ele tem que indicar para a equipe que a tônica ali é para experimentar. Esse direcionamento precisa ficar claro. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. É muito comum nas empresas, as empresas têm o pacote da Microsoft 365. Poderia ser de outra empresa, poderia ser do Google, enfim. E aí você assim, como é que está o uso dessas ferramentas no dia a dia? As pessoas estão usando as equipes, sejam elas presenciais ou híbridas, como você perguntou, elas estão usando isso de forma de produção conjunta? Ou elas continuam usando esses aplicativos daquela forma tradicional, em que você passava um e-mail, aí você anexava o seu documento, aí outra pessoa recebia o documento do outro lado, abria, criava uma nova versão, a terceira pessoa criava uma nova versão, aí a comunicação fica caótica, né? Porque são milhares de canais, né? Então, fica esse desafio. Independe da equipe presencial ou da equipe remota. Muito bom. Bom, já temos 20 minutos do nosso papo. Então, para a gente fechar essa conversa, que eu tenho certeza que ainda tem muita coisa para a gente falar, né? Eu queria que você citasse para a gente, Antônio, alguns exemplos de abordagens ágeis que você tenha implantado, que você tenha colocado em prática, ou que você conheça que deu certo. Se tiver como dizer qual foi a técnica utilizada, para a gente poder dar um norte
né, para os nossos gestores de saúde, né, para como colocar isso realmente em prática, né, Igor? Com certeza, é importante ouvir de quem está utilizando a ferramenta no dia a dia, e aí fica até mais fácil entendimento para o pessoal da administração. Legal. Olha, uma possibilidade que vocês têm, e a maioria das empresas tem esse pacote que eu falei da Microsoft, você tem uma ferramenta lá que é o Planner, que é o concorrente aí, seria o concorrente não tão bom, né, não tão simples quanto o Trello, mas dá para usar no dia a dia. Dentro dessa ferramenta, por exemplo, do Planner, você consegue criar ali colunas, e nessas colunas você define coisas que você precisa fazer na sua semana, né? Você pode botar tudo lá no início da sua semana. Coisas que você está desenvolvendo e coisas que você já fez no final da sua semana. Isso possibilita, por exemplo, ao desenvolver um plano de trabalho, você vincular essas atividades, que na verdade funcionam como cartões, bem parecido com o Trello, você vincula a pessoa. E aí, nesse mesmo cartão, você, por exemplo, coloca o anexo, que é o arquivo. Então, você não precisa sair daquele ambiente que você está para acessar a informação. Então, no mesmo ambiente, que é o seu gestor da produtividade, o seu gestor do dia a dia, você organiza ali a rotina, né, o acompanhamento das entregas, a produtividade da equipe, e dentro ali, por exemplo, de uma ferramenta como é o Teams, você conversa com essas pessoas e acessa os documentos que, na verdade, estão numa outra ferramenta que é o SharePoint. Mas você não precisa sair. Você está, na verdade, num lugar só e por trás dessa sua interface, digamos assim, você está acessando diferentes serviços. Ajuda em organização, e aí você consegue se organizar ali, definindo, olha, eu tenho 40 horas na minha semana, eu tenho uma equipe aqui com, sei lá, 3 pessoas, eu vou ter quantas entregas para essas 40 horas semanais? Eu vou ter, qual é a capacidade que eu tenho? Não adianta botar 10 coisas, eu coloco 5 coisas, né? E aí você vai melhorando isso ao longo das semanas. Com a performance, com a melhoria da sua performance, você até pode comparar. Poxa, eu estou agora com a mesma equipe que eu tinha no início, de uma equipe de X pessoas, eu estou conseguindo produzir até melhor. Eu estou ganhando, estou eliminando desperdício, eu estou focando onde eu preciso entregar valor, né? Estou melhorando de forma contínua, o que conversa lá com o início da nossa conversa, o que retoma lá o início da nossa conversa. Melhora até a construção de indicadores, né, do trabalho, da produção, porque fica o registro, né? Exatamente. Você hoje, em termos de mensuração, está se falando muito começou no Google, né? Eles têm usado muito o OKR, são os resultados que, na verdade, você cria menos indicadores, você não fica criando vários indicadores, isso é muito comum na área da saúde, né? Então, assim, olha, o que eu preciso medir? São quantas coisas? 3 coisas, 4 coisas? Eu meço com menos indicadores em um espaço de tempo menor. Eu não vou medir, como eu falei no planejamento no final do ano, para, de repente, ter que repactuar para o ano que vem. Não, eu meço a cada 3 meses, os ciclos são menores. E eu posso implantar, inclusive fazendo essa mensuração que conversa muito com o ágil, em equipes. Eu não vou ter na empresa inteira, mas eu posso ter em algumas equipes. Equipes que são mais adaptáveis a essas abordagens. Bacana. É engraçado que, assim, uma palavra assim, que você utilizou em vários sentidos, em vários momentos, que eu acho que reflete muito que são as abordagens ágeis. Mudança e adaptação. Você utilizou ela, eu acho que em todas as respostas, em algum sentido, em algum momento, eu acho que pode ser a síntese, como você disse, né, do que a gente conversou aqui, né, Antônio? E assim, em tudo, né? Porque desde o uso que você faz, por exemplo, não tem como não falar em tecnologia hoje, né? Desde o uso que você fazia de uma tecnologia, como esse exemplo que eu dei do anexo no e-mail, até o uso de uma nova tecnologia, como vocês falaram do Trello, que já não é nem tão nova assim, ou como essa do quadro remoto virtual, em que as pessoas precisam realmente
ter um pouco e as pessoas buscam isso, essa coisa da autonomia. Ter a vontade de ir ali clicar e tentar descobrir como é que aquilo funciona. Qual é o contexto daquilo ali? Por que você está falando que aquilo é interessante a usar? Porque é como se fossem modelos de roupas diferentes. Cada roupa tem uma finalidade diferente. Assim acontece com as tecnologias. E muitas vezes, qual é? E você não tem essa resposta. Por quê? Não, sei lá, pediram para eu usar isso aqui. Eu estou usando, mas não vejo muita relação com o meu dia a dia. E isso está cada vez mais rápido, né, gente? Está cada vez mais... o pessoal fala muito do exponencial, e é verdade. São camadas que vão vindo e que vão se sobrepondo, e a gente precisa ter a mente aberta para buscar essas habilidades, essas competências e ir se renovando, né? Sem receio de, porque a tecnologia vai substituir. Sim, algumas funções serão substituídas, sim. Isso já está documentado em vários estudos, já é assunto até repetitivo. Mas dentro dessa mudança, dessa adaptação que nós estamos sendo forçados a fazer, né? Existem pessoas que são mais... existem modelos que são mais suscetíveis a mudar. Outros não, são modelos fixos. Também está provado isso. Tem um pensamento lógico mais linear, ele está menos disponível à mudança do que um pensamento que é o autodidata, que é o caótico, no sentido que ele não tem uma linearidade. Não adianta, eles se complementam. Um é generalista e o outro é especialista, né? O mais linear é o especialista, o outro é mais generalista. Mas está todo mundo no mesmo barco, né? Verdade, verdade. Bom, Igor, Antônio, foi um prazer recebê-los aqui no nosso Dose de Gestão para falar de um tema tão atual, tão bacana e que permeia toda a área de saúde, de gestão de saúde pública, privada, e eu acho que todos os campos da nossa vida, né? Obrigada, Antônio. Obrigada, Igor. Eu agradeço aí a oportunidade de estar conversando com vocês. Está em tudo. A gente fala assim, o desafio da gente conseguir ser um pouco mais organizado na nossa rotina, né? Eu acho que eu sempre olho essas pessoas que são mais organizadas e falei, mas como é que ele consegue ser tão organizado? Eu não sou tão organizado, eu não me considero tão organizado assim. Porque aí você não precisa ficar procurando as coisas, né? E quanto mais organização você tem, menos tempo você desperdiça também, né? Obrigado, Érica. Obrigado, Antônio. Fica aqui o aprendizado também, né, para a gente aplicar dentro de casa. A CAIS hoje utiliza um pouco das ferramentas, mas com essa aula que a gente teve hoje, vamos ampliar, com certeza, aqui o campo. Que isso, eu quero essa oportunidade aí, pessoal. Obrigada. Experimentem, sempre. Bom, e vocês que acompanharam a gente aqui no Dose de Gestão, sejam sempre muito bem-vindos à CRA-RJ Play e à Rádio ADM-RJ. Eu espero vocês no próximo programa. Tchau, tchau. Até logo, pessoal.